Fala pessoal, boa tarde. Vamos lá, Fabião já está tá conectando aqui. Boa tarde a todos. Ô Fala aí, Fábio, Cavaca. boa tarde, tudo bem, Fábio? Maravilha. Professor, mestre Fábio, vamos lá. Pô, primeiramente eu gostaria de te agradecer, cara, de tá podendo ceder esse espacinho pra gente aí, pra gente bater esse papo, né? Sempre que eu tenho umas conversas com você, é sempre um prazer, é muito enriquecedor para mim. E hoje a gente está tendo uma oportunidade de conversar e falar um pouquinho do Fábio Gurgel, da sua história, né? Como a gente tem feito com outros diversos nomes, né? Da nossa história do jiu-jitsu. E desde que esse período começou, eu tomei essa iniciativa de fazer essas lives para oferecer conteúdo para a nossa comunidade do jiu-jitsu, né? E com grandes nomes, pessoas que fizeram o jiu-jitsu chegar até hoje, construíram isso, né? E fizeram com que hoje nós pudéssemos viver do jiu-jitsu. E você é uma dessas principais peças, é um dos principais personagens que transformou o jiu-jitsu, né? Teve a geração antes da sua, as gerações antes da sua, mas cara, a partir do momento que profissionalizou realmente o jiu-jitsu, você é um dos grandes responsáveis por ter mudado isso tudo, cara, ter feito que o jiu-jitsu é o que é hoje. Então, obrigado de coração, tenho certeza que vai ser uma horinha aí pra gente ter um grande aprendizado contigo, Fábio. Não, pô, eu que agradeço a participação aí, você está entrevistando várias feras aí do jiu-jitsu, tenho acompanhado aí tua live, está com certeza uma das mais movimentadas da comunidade, né? Muito legal de ver isso aí, principalmente, né, cara, como você comentou, ver a comunidade do jiu-jitsu como um todo se ajudando e tentando trazer conteúdo e tentando trazer um pouco mais de história para os alunos, que eu acho que isso que é o mais importante, né? A gente tem que entender que a gente tem que cuidar dos alunos no final da linha, quer dizer, é para eles que a gente faz o que a gente faz, né? Perfeito, Fábio. Então, acho que esses movimentos são muito positivos, acho que trazer a história, trazer conteúdo, trazer insights de grandes professores, de grandes atletas. Às vezes o aluno está assistindo uma live dessa, ele pega uma dica Perfeito. de um cara que tem uma experiência muito grande, né? Uma dica do Libório, do Perfeito. André Galvão. Perfeito. Quer dizer, são coisas que às vezes o cara não tem acesso Isso. e que nesse momento que a gente está vivendo, o cara está tendo, né? Exato. Então, é aquele famoso ditado que há males que vem para o bem. Tem coisas que a gente não tinha antes dessa crise que a gente está tendo Com agora. Então, certeza. pô, muito obrigado por ter me convidado para fazer parte disso aí. Espero que a gente tenha uma hora aí como sempre, de Pô, um papo com agradável. certeza, Fábio. É um prazer imenso aí. Eu acho que para todo mundo que está entrando aí também, participando, obrigado, pessoal, estarem participando aí. Vocês podem ter certeza que a gente vai ter bastante coisa para aprender aí com o general. Bom, Fábio, eu sei que hoje, ultimamente você vem falando muito de profissionalismo, de empresa, de não sei o quê, de todo esse caminho que o jiu-jitsu está tomando hoje. Mas, cara, vamos voltar um pouquinho para trás. Eu vou fazer o mesmo início como eu fiz com todas as outras pessoas, porque eu sou um cara que eu gosto muito de estudar jiu-jitsu, eu tenho muita curiosidade. Eu sempre, meu mestre, o Elcio Figueiredo, que você conhece bem, eu sentava do lado dele, só ficava ouvindo. Eu chegava antes e depois, porque eu queria ouvir as histórias dele da época do Carson Gracie e tudo. Conta pra gente como é que o jiu-jitsu apareceu na sua vida, Fábio. Você sabe que, só antes de começar a minha história, isso é um grande sinal, né? Quando você vê os alunos que têm interesse pela história do jiu-jitsu, por quem veio antes, assim, eu me lembro que eu ia para a academia do Jacaré, às vezes eu não podia nem treinar porque eu estava machucado, ou enfim, não importa o motivo. Mas eu queria estar lá, porque eu Aham. não queria perder um segundo de história que ele pudesse Aham. contar. Eu não queria que ele contasse nenhum tipo de história e eu não tivesse presente para aprender, né? Então, isso é um sinal de quem realmente quer viver do Que jiu-jitsu, legal. né? Mas, enfim, voltando para a minha história, eu comecei no jiu-jitsu quando eu tinha 13 anos de idade. Eu queria fazer uma arte marcial. Jiu-jitsu não foi a arte marcial pela qual eu comecei fazendo karatê. Fiz alguns meses de karatê na academia do Antônio Inoki, que era uma academia Shotokan, uma tradicional lá no Rio de Janeiro. E eu tenho um irmão que é quase 4 anos mais velho do que eu, 3 anos e alguns meses Aham. mais velho do que eu. E, pô, a gente brigava dia sim, outro também, né? Essa era a dinâmica. Então, eu chegava do karatê, falei, agora, hoje eu vou me dar bem. E aí eu ia brigar com ele e continuava apanhando, porque ele era muito maior do que eu e meu karatê era ainda muito ineficiente, né?
E aí, cara, eu comecei a aprender umas técnicas de jiu-jitsu com o namorado da minha irmã, o Heleno de Freitas, que era um cara que já treinava no Carlinhos. Ele era faixa azul do Carlinhos na época. E aí eu comecei a aprender umas técnicas, eu falei, nossa, mas isso aqui é muito eficiente. E aí eu larguei o karatê e fui para o jiu-jitsu. Então, a minha primeira referência era o Carlinhos, que era a única academia que eu tinha alguma ligação. Sim. Mas eu acabei não indo para o Carlinhos, eu fui para uma academia que era perto da minha escola, com um amigo meu de turma. A gente entrou numa academia muito pequenininha, que tinham 6, 8 alunos por turma, e quem dava aula era o professor Toninho, Caramba. que já era um cara de mais idade, super educado, a gente tinha aula da vida pessoal, era o programa, ele era um aluno do Carson. A coincidência dessa história é que depois dessa academia, depois de 10 meses, ela acabou, e aí eu acabo indo. Aí eu queria, falei pro Heleno, cara, eu quero ir lá pro Carlinhos treinar contigo. Ele falou, não, você não vai pro Carlinhos. Eu fui assistir um treino lá e de fato era lotado. O Carlinhos era na Figueiredo do Magalhães ainda. Ele dividia a academia com o Carson porque ele tinha herdado a academia do Hollis. Então ele ficava na academia segunda, quarta e sexta. Eu fui assistir um treino lá, um treino lotado de gente. E o Heleno falou, não, cara, você não vai treinar aqui, você vai treinar lá no Jacaré, que acabou de abrir a academia dele, é atrás da tua casa. E aí eu falei, pô, tá bom. E ele era o meu mentor no jiu-jitsu na época, eu falei, pô, é lá que eu vou. E o Jacaré, de fato, ele estava no meio do caminho entre o meu curso de inglês e a minha casa. Então eu saía do curso, já subia no Jacaré, já treinava ali. E comecei a treinar com o Jacaré nessa época, quando eu tinha 14 anos de idade. Então comecei no final dos 13 com o Toninho, fiquei um pouquinho com ele, a academia acabou e na sequência eu comecei a treinar com o Jacaré. A coincidência maior é que o Toninho também foi o primeiro professor do Jacaré. Caramba! O Jacaré, quando começou a treinar no início da década de 70, ele começou na academia ele treinou um pouquinho na academia do Jaildo Gomes, que era irmão do Ivan Gomes. E logo depois ele foi para a academia do Castro, para a academia Grace, que era em Copacabana. Ele morava ali na Figueiredo do Magalhães. E aí, o primeiro professor dele também foi o Toninho. Que engraçado. Então, o destino que estava cruzado. Coincidências não existem, né? Pô, que legal, cara. E aí foi, né? Começou lá e você começou já praticamente, né? Tudo vinculado ao mestre Romero Jacaré. Né? E aí a gente começou a ver o Fábio Gurgel, né? E você, como é que foram as suas... Nessa época não tinha muita competição, né, Fábio? Eu conversei com o mestre Libório e tal, agora estou conversando com você, e a gente vai vendo que não tinha tanta opção que nem tem hoje. As graduações, elas também eram avaliadas assim, devido a resultados competitivos nessa época. Como é que você foi graduando? Assim, como é que era? Então, quando eu cheguei no Jacaré, eu cheguei de faixa laranja. Tinha ficado lá com o Toninho quase um ano, e ele tinha me dado até ganhei a amarela e a laranja, fui pro Jacaré. Com 15 anos de idade, eu fiz a minha primeira competição, que na verdade era uma seletiva na academia do Rickson. O Jacaré tinha começado, depois da morte do Hollis, o Jacaré tinha começado a treinar com o Rickson na Grace Maitá. E aí a gente foi fazer uma seletiva lá. Eu tinha 15 anos de idade, mas eu já tinha adulto, eu lutei lá, coisa e tal, perdi. Mas foi minha primeira experiência competitiva. Logo na sequência, eu ganhei a faixa azul. E aí comecei a competir. De fato, os campeonatos eram muito menores. A gente tinha talvez 2, 3 torneios por ano. Caramba! Né? Hoje o cara tem isso no fim de semana. Exatamente, né? E isso foi aumentando gradativamente, né? Conforme eu fui evoluindo nas faixas, também a quantidade de competições também foi aumentando. A questão da graduação, o jiu-jitsu tem um problema que a gente já discutiu outras vezes, que ele não tinha metodologia, ele nunca teve, quer dizer, não que ele não tinha metodologia, ele tinha metodologia da Academia Gracie, que era uma metodologia de aulas particulares, de aulas individuais. O grupo não tinha, então você era avaliado sempre baseado em alguém, né? Ou na competição, ou em alguém que tivesse mais antigo na academia, que você começasse a treinar duro ali. Então era dessa forma que as graduações se davam. Como eu competia, eu sempre tive o balizamento da minha graduação em função das competições. Né?
Então, eu ganhei minha faixa azul mais cedo do que eu poderia, na real, pela regra. Não existia uma regra tão rígida na Isso época. que eu ia te perguntar. Eu Já ganhei... tinha um tempo mínimo assim ou... Não, não existia. Aham, O tempo mínimo é bem recente, aham, né? é. Mas assim, eu ganhei a faixa azul. Existia pela regra que você só podia ser faixa azul no ano que você Com completasse a idade, 16 sim. anos. Né? Eu não me lembro se eu ganhei no ano ou se eu ganhei um pouco Aham, antes, porque eu sou de janeiro, então pode ser que eu sim. tenha ganho no ano que eu tinha No final, 15, né? No logo para fazer finalzinho, sim. 16. Então, eu ganhei a azul com 15, ganhei a roxa com 16, ganhei a marrom com 18 e ganhei a preta com 19. Caramba, Então, foi bem rápido. foi um processo relativamente Sim. rápido. Mas, puta, eu vivia na academia, né? Para mim, eu com 15 anos de idade, eu decidi que o jiu-jitsu ia ser o que eu ia fazer para minha vida. Sério? Então, assim, as minhas opções, eu larguei todos os outros esportes que eu fazia. Eu joguei vôlei, disputei campeonato carioca pelo Fluminense alguns anos, joguei tênis bastante. Eu competi em tudo que eu fazia, joguei futebol desde a infância. Mas quando eu descobri o jiu-jitsu, eu larguei tudo que eu fazia de esporte e me foquei só no jiu-jitsu. Então, eu estava na escola ou eu estava na academia. Não tinha outro lugar para se me achar. Fábio, em Entendeu? relação a isso que você está falando, até conversei também com algumas pessoas também da sua geração. Em relação a você falou assim, com 15 anos eu decidi o que eu queria para minha vida, que era o jiu-jitsu, né? Mas você tinha naquela época era bem mais difícil. Hoje chega um faixa branca na tua academia, vê lá 20 campeões mundiais treinando e vários outros espalhados por todos os cantos do mundo vivendo do jiu-jitsu. Tem um parâmetro hoje a nova geração, mas na tua época você tinha um parâmetro de que você podia ser, não vai, por exemplo, Fábio Gurgel hoje, mas que você poderia sustentar a tua família através do jiu-jitsu? Então, cara, engraçado. Eu tive uma conversa com. Essa conversa não era nem minha, eu caí nela de papagaio de papagaio de pirata mesmo. Era uma conversa do meu pai com meu irmão. Meu irmão tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia. E eles estavam conversando sobre o futuro do meu irmão e eu estava do lado ali. Aí, de repente, respingou uma pergunta para mim o que eu ia fazer. Eu tinha 15 anos de idade. Eu falei, cara, eu vou fazer jiu-jitsu. E aí, meu pai parou a conversa com meu irmão e falou assim: mas tá, você tem ideia? Deixa eu tentar te situar aqui, que eu acho que você tá viajando, né? Você tem ideia do tamanho do mercado de jiu-jitsu? Eu falei, não tenho ideia nenhuma, mas é o que eu sou afim de fazer, o que eu quero fazer. Eu estou na academia todo dia, eu vejo o Jacaré vivendo disso, eu acho que é um estilo de vida que eu gostaria de ter. E aí meu pai falou, olha, não tem nenhum problema, é só para você entender que o tamanho do mercado é muito pequeno. Né? Se você escolher uma profissão como um advogado, um administrador de empresa, você sempre vai ter um espaço. Se você escolher o jiu-jitsu, que é um mercado muito pequeno, você vai precisar ser muito bom nisso para ter espaço para você. Você acha que você pode ser bom o suficiente para ter espaço? E eu, obviamente, achava que eu podia. Né? Então, assim, eu cresci com essa ideia de que eu precisava ser diferente, de que eu precisava ser muito bom, porque ia ter espaço para muito pouca gente. Por outro lado, eu já no meu romantismo de adolescente, eu já vislumbrava, de fato, uma possibilidade. Eu achava que eu podia fazer o que o Jacaré já fazia, sim, e que eu podia trazer coisas novas, e que eu podia fazer diferente, que eu podia pegar informações de outros professores. Isso é uma coisa que a gente sempre teve muito acesso, né, cara? O Jacaré sempre foi um cara muito aberto nesse sentido, de nos dar essa liberdade para treinar em outros lugares e para ver o que outros profissionais estavam fazendo. Então, tive muito contato com o Silvio Bene, com o Marcelo Bene, que veio se tornar um grande amigo e a razão pela qual eu me mudei para São Paulo. Né? Depois eu tive contato bastante com o Rickson. Eu tive várias influências. A Academia do Jacaré era a academia mais bem localizada do Rio de Janeiro, era a única academia em Ipanema. Então a gente recebia um monte de gente lá para treinar com a gente. Então eu tive muitas influências no meu jiu-jitsu. Depois eu tive a oportunidade de, em 91, treinar sob a tutela do Carson por 6 meses. Eu tive muita gente me influenciando para eu montar a minha forma de entender o jiu-jitsu. Né? Então eu sempre tive, e como eu sempre tive esse sonho, eu sempre soube que era disso que eu ia viver, eu sempre fui tentando, cara, que nem uma esponja, né? Absorver tudo que eu podia de todo mundo e transformar isso no meio de vida real, né, cara? E nunca com a ideia de, não, eu gosto tanto disso aqui que tudo bem se eu não ganhar grana, que tudo bem se eu
né? Não, eu achava que eu tinha condição de fazer isso realmente ser um meio de vida muito bom para mim, né? Perfeito. E acreditei nisso desde sempre, Então entendeu? a gente pode dizer que o Fábio Gurgel, o general líder hoje da maior campeã da maior escola campeã mundial de todos os tempos, começou a nascer lá com 15 anos de idade. Foi quando você tomou essa decisão na tua vida, né, em relação ao Sem jiu-jitsu, dúvida. com certeza. Aí você vê o galgando. Pô, Absolutamente. que legal, cara. Eu tenho esse dia como um marco, porque, na verdade, assim, eu tinha esse sonho, tanto que eu falei. Mas uma coisa é você pensar e a outra é você verbalizar e se comprometer com ele, né? São coisas diferentes. Eu me comprometi muito cedo, né? Eu tinha não que eu tivesse qualquer obrigação, mas eu tinha um compromisso ali com meu pai velado de que eu ia ser bom o suficiente naquilo, né? Então, a minha carreira inteira, a minha vida inteira, sempre foram pautadas por essa pergunta, né? Você vai ser bom o suficiente para viver disso? Sim. Você sempre Entendeu? voltava e Então, lembrava, né? Te motivava. então assim, isso é engraçado falar, porque isso vai virando um mindset de vida, Sim, né, cara? sim. Assim, hoje eu já tenho uma estabilidade, eu já tenho o meu nome já está no esporte, aí, de certa forma escrito, mas isso continua na minha cabeça todos os dias. Quer Com dizer, certeza. eu não me acho bom o suficiente ainda, eu acho que tem muita coisa para fazer. Então, assim, esse mindset vai te acompanhando e vai fazendo você se forçar a sair da zona de conforto um pouco, né? Teu combustível diário, né, Fábio? Pô, que legal, cara. É Eu um não, eu pouco não isso. sabia, eu fico feliz de estar ouvindo essa história e, cara, pô, inspiradora, cara. Que maneiro, cara. Bom, vamos lá, então, dando continuidade agora, depois desse lindo começo aí, cara. Vamos lá. Primeiro, quando o jiu-jitsu você pegou aquela transição, né, onde todo mundo tinha o jiu-jitsu, que não tinha ainda a CBJJ, que é a maior entidade hoje, né, que é a IBJJF. Então você pegou esse momento que tinham poucas competições, tinham competições importantes, tinha a Copa Company, né? Teve aquele campeonato também muito importante, todo mundo fala que foi a nível brasileiro, o campeonato Mameluque, né? Copa Mameluque, foi assim também. Você viveu todos esses momentos. E o primeiro Mundial de Jiu-Jitsu da CBJJ. A confederação, se eu não me engano, surgiu em 93? Primeira competição em 94? A confederação em 93, que ela coincide com o Mameluque. Sim. Assim, o que acontecia naquela época com os campeonatos, a gente tinha grandes eventos de jiu-jitsu, mas eles eram sempre vinculados a algum produtor de evento e que trazia junto algum patrocinador. Sim. Então a gente tinha a Company, enquanto o Mauro Talman foi vivo, que ele era um cara apaixonado por esporte, coisa e tal, gostava muito do jiu-jitsu, ele fazia as Copas Companies, que eram os melhores campeonatos do ano, né? Depois começou a ter os produtores que faziam, então teve Lightning Bolt, teve Armazém do Esporte, teve Copa Nastra. A Copa Nastra, inclusive, foi onde a luta livre invadiu o ginásio, começou toda a confusão com a luta livre, foi na Copa Nastra. Depois, a Mameluque teve um evento, que foi o de 93, que foi exatamente quando coincidiu Com a fundação. com a Confederação Brasileira. Eu nem acho que foi o evento já organizado pela Confederação. Acho que o primeiro campeonato brasileiro pela Confederação foi em 94, um campeonato na Axe. Mas o Mameluco já tinha um pouco dessa coisa de campeonato brasileiro, que a Confederação estava sendo montada naquela época, que foi a mesma época que surgiu o UFC, que foi a mesma época que foi fundada a Aliança. 93 é um ano importante aí tá para o tudo jiu-jitsu, aqui já anotado, já tá respondendo tudo antes. Pô, que legal. E como é que foi assim? Pô, você chegou aí, você teve já a experiência de poder participar da primeira competição, no primeiro campeonato mundial. Você participou dos brasileiros, né? Dos primeiros, mas o campeonato mundial, que é o que é a nossa Olimpíada, né? A Olimpíada do lutador de jiu-jitsu é o sonho de todo atleta. E você teve o prazer imenso de participar já como faixa preta em 96 e conquistar o título ainda, né? Então, assim, cara, como é que foi essa experiência para você? Foi algo assim que não foi tão marcante ou teve alguma sensação diferente devido às outras competições que você já tinha vivido? Ou foi algo que você já vinha de uma sequência boa de competição e foi mais uma importante que você conquistou? Então, cara, assim, a gente
naquela época, todo campeonato era importante, Sim. né? Porque você, independente de ser a Copa Company, ou a Copa Atlântico Sul, ou qualquer outro evento, você ia para o evento e você ia lutar com os melhores caras que tinham no jiu-jitsu Uhum. na atualidade, porque ia estar todo mundo, Sim. porque como tinha muito pouco É. campeonato, ia estar todo mundo lá. Aham. Diferente de hoje, que você vai, de repente, lutar um Open, Aham. e tem a chance de você encontrar um top 10 lutando um Aham. Open é Aham. baixa. Naquela época, não. Qualquer campeonato, cara, era final de Mundial, porque todo mundo estava Aham. ali, né? Quando o primeiro Mundial surgiu, assim, a gente não achava que... E aí, porra, total mérito pro Carlinhos, né, cara? Porque ele teve essa visão. Ele realizou um campeonato pan-americano Me em falaram desse 95 nos Estados campeonato. Unidos, se eu não me engano, foi em Miami, foi em Orlando, uma coisa assim, que ele levou os atletas. Quer dizer, era tão absurdo que assim, não tinha ninguém. Sim. Como assim Pan-Americano? Esse cara tá louco. Esse cara tá fazendo um campeonato Pan-Americano levando todos os atletas daqui. Entendeu? Os caras para viajar e lutar um campeonato nos Estados Unidos. Sim. Mas ele entendia que essa era a forma de fazer, então ele fez isso. Ele fez em 95 o Pan-Americano, que eu não fui, quase ninguém foi, na real. Em 96 ele lançou o Campeonato Mundial, e eu me lembro que foi em janeiro, tipo, cara, nas férias, assim. E eu falei, não, cara, eu vou voltar para lutar, porque, pô, mais um campeonato muito legal e com nome de Mundial, Aham. vamos lá, vamos ver. E aí eu lutei, fiz a final com o Sim. Murilo, então, assim, eu já tinha 7 anos de faixa Aham. preta, né? Eu já tinha uma história na faixa preta ali, eu já era um cara experiente no jiu-jitsu, já tinha, né, um nome ali, mas assim, a gente não lutou o Mundial com o peso que eu lutei meu último, Sim, isso, é isso que eu ia falar. porque existia Aquela assim, ninguém desconfiança sabia para onde ainda, né? aquilo De ia, saber o que que ia ser a a gente não confederação. sabia se aquilo de fato ia Aham. acontecer, né? Aham. Aí em 97, de novo, 97 já foi um ano onde o Mundial já teve mais um peso. Sim. E aí isso foi aumentando, Sim. cara, gradativamente. Eu lutei meu último Mundial de adulto em 2001, onde já era Mundial mesmo, onde já era todo mundo já sabia a importância de conseguir conquistar um título daquele, Pô, né? que legal. Mas o início, para ser bem sincero, não tinha esse peso. Era só mais um campeonato, e como todos os outros que a gente disputava, era vida ou morte, era a coisa mais importante do mundo que tinha para fazer, né? Sim, cara, que maneiro. Não, mas é isso mesmo. Realmente você tem toda a razão em relação a gera aquela primeiro evento, né? Gera aquela desconfiança. Será que vai surgir, vai sumir no ano que vem e tal? Mas depois gradativo e pô, hoje o mundial é o mundial, né? E como você falou, o teu Sim. último título com certeza teve essa diferença de ser realmente já era tava ali a certeza de que era a Olimpíada mesmo do jiu-jitsu e você repete. Não, e aí quando você olha para trás, você fala, opa, eu lutei 6, ganhei 4, e são 4 títulos Aham, mundiais. Por mais aham. que eu não desse a importância ao Sim, primeiro, sim. ele não foi mais fácil do que o Aham. último. Acabei de dar um exemplo, lutei a Sim, final com o sim, com o Murilo, mais Murilo difícil que Gustavo, isso pô, não não tem dá. como. Não dá para ser mais difícil que isso. Então, eu lutei a semi do absoluto com a Mauri, quer dizer, os caras que eu lutava, que eu disputava, ia ser assim, foi assim durante muitos Aham. anos, né? Durante a minha carreira inteira, acho que no final nos últimos mundiais, é que entrou uma geração mais nova, Sim. né? Que eu lutei com o Arona, lutei com o Fábio Leopoldo, lutei com os caras mais novos, mais pro final. Mas esse início ia ser esses caras em qualquer dimensão de torneio, ia ser, pô, tu Murilo ou Amauri, É entendeu? verdade, Era vocês sempre se assim, cruzaram era sempre bastante, assim. né, cara? Várias guerras, cara. Pô, Fábio, vamos lá. Em relação, cara, teve um feito também na tua carreira que eu tive presente, né, assim, a nível competitivo, né, no Europeu de 2010, cara. Pô, cara, Uhum. você lutou aí, não sei se todo mundo sabe, mas, pô, eu acho que sim, né? A galera que é fã. 2010, você já tinha 40 anos, você completou 40 anos. Naquele ano eu também faço aniversário em janeiro, sempre na época do Europeu. Uhum. E aquele título para você, eu acho que para todo mundo, toda a comunidade do jiu-jitsu, foi algo marcante na história do jiu-jitsu, porque você lutou de adulto. E se eu não me engano, você chegou à final junto com o Bernardo, não foi isso?
que você chegou É eu isso mesmo. estava lá, isso eu nem olhei aqui, nem pesquisei nem nada, nem estudei, mas porque eu estava presente Uhum. lá o ano que eu também consegui chegar bem lá. E, pô, tava lá olhando, você... Lembro de luta que você finalizou dando aquele leg lockzinho, dando a barrigada para baixo, que é tradicional seu, que o Uhum. Bernardo aprendeu bem pra Com, caramba com o também. Mark Hellen, né? Com o Mark Hellen, que é É... um, Já, um finlandês Bernardo que tentou me dar treinou com vários a gente também. lá atrás, na Finlândia, Eu né, cara? A lembro. gente teve uma. A gente começou o jiu-jitsu praticamente na Sim, Finlândia, né? E aí o Mark chegou a treinar com a gente um período lá, depois ele se desvinculou e montou a equipe dele, a Hilt lá, muito duro. e teve o sucesso dele lá, mas se tornou um cara duro, né, cara? Um Sim, cara muito duro. competitivo, coisa e tal. E eu tive eu lutei esse campeonato europeu, assim, foi uma época muito especial pra gente aqui na academia em São Paulo, né, cara? A gente tinha um time, a gente tinha acabado de retomar Uhum. o título mundial em 2008, 2009. A gente tinha um time, cara, muito bom. Sim, Acho que dificilmente se reuniu tanta gente boa sim, embaixo do mesmo telhado durante tanto tempo, perfeito. né? Então, e eu treinava com os caras todos os dias. Até porque eu sempre acreditei muito na liderança pelo exemplo. Então, quer dizer, não dá para eu falar para os caras fazerem se eu não estivesse ali fazendo também, Sim, enquanto eu podia sim, fazer. sim. Então, os caras me puxaram muito no treino, né, cara? Eu tinha, pô, os melhores caras para treinar. Eu botava os caras para treinar no nível que eles tinham que estar. Então, pô, se eu estava acompanhando aquilo também, eu falei, pô, por que não? Pô, matar essa saudade aí e tentar mais uma vez, né? Que legal, cara. E aí eu tive ainda a generosidade do Bernardão no final, porque provavelmente se a gente lutasse eu teria perdido. Mas ele foi generoso o suficiente para deixar eu fazer esse marco aí e ganhar um adulto com 40 Pô, anos, muito entendeu? legal, cara. Pô, eu pude estar de perto lá, olhar do lado da área de luta e presenciar esse momento histórico aí para o Jiu-Jitsu Mundial. Que Foi legal, cara, legal, foi muito legal. maneiro. Tem uma outra situação, você falou assim, cara, do ano de 93, né, cara? Eu ia te perguntar isso. Aliança, cara, como é que ela... Vamos voltar um pouquinho agora de 2010 para 93, dar um pulo de 17 anos aí para trás de novo. que você, como é que foi a fundação da Aliança, cara? Você, o mestre Jacaré, né? Então, o Gigi, né? Como é que surgiu a ideia da Aliança? Cara, a aliança ela surgiu simplesmente com o objetivo dos nossos alunos não se enfrentarem. Porque quando eu tinha 18 para 19 anos, apareceu uma oportunidade para eu dar aula no Clube Federal, que era o clube que eu frequentava de garoto. E aí eu falei, pô, Jacaré, pintou essa oportunidade, coisa e tal. Ele falou, Fábio, vai lá, você já está pronto, já dá aula um tempão comigo. Assume lá e se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui, mas toca a ficha lá. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a dar aula. E aí, pô, tinha uma garotada muito boa que começou, porra, a ficar mais durinho, começar a querer competir. E a gente começou a botar os garotos nos campeonatos. E aí o que acontecia era que o meu aluno lutava com o aluno do Jacaré. Ah, E aí, porra, aquilo não fazia o menor sentido para mim. Quer dizer, como é que eu vou ficar de um lado do tatame e o Jacaré do outro? Eu treinava com os garotos que estavam lutando contra os meus alunos sim. todo dia. Porque eu frequentava a academia do Aham. Jacaré todos os dias para treinar, né? Independente de dar aula. E aí, cara, isso se agravou mais ainda quando o Jiu-Jitsu saiu para montar a academia dele. Então, pô, o Jiu-Jitsu tinha uma academia junto com o Traven, e aí todo mundo lutava junto. Cara, Era uma salada, a gente, pô, se matava antes de chegar para lutar com os nossos adversários, na teoria, sim, né? sim. Então, a gente falou, cara, acho que era melhor a gente juntar todo mundo e fazer uma equipe só. Aham. E aí foi a primeira coisa, a gente fez isso e tinha mais algumas pessoas juntos com a gente nesse movimento no início, e a gente montou a aliança com esse objetivo único e exclusivo de fazer com que os nossos alunos não se enfrentassem e criar uma equipe com uma força competitiva maior, né? A gente fez isso em 93, nossa equipe imediatamente já ficou uma equipe forte, Uhum. e a gente ganhou os mundiais de 98 e 99, né? 96 e 97 a Nova União ganhou, e depois 98 e 99 a Aliança ganhou. Pô, que legal. Então, esse foi o começo, Sim, né, cara? sim. Como a gente falou lá atrás, eu já tinha um sonho de viver de Uhum. jiu-jitsu, eu já imaginava o jiu-jitsu sendo uma coisa maior. Quando a aliança aconteceu, eu já comecei a vislumbrar ali que podia ser realmente Algo uma coisa grandioso. maior, mais organizada. Eu estudei
A gente não tinha nada disso no jiu-jitsu, né? Sim. Não existia. E muitas vezes o que... E aí, pro bom e pro ruim, né? O ruim é que a gente não tinha nenhuma Isso. referência É. de nada. Aham. Então, você tinha que ir fora do jiu-jitsu trazer referências. Uma das referências que eu estudei bastante foi a Abadá, da capoeira, que era a única organização que existia de arte marcial. Aí depois tinha os karatê, coisa e tal, que a gente tinha pouco acesso na Uhum. época, porque eles eram mais organizados nos Sim, Estados Unidos. isso. Então, a gente... o lado positivo disso é que você sai sempre na frente, Sim, porque, pô, não tinha ninguém, mas você pesquisa sim. fora, traz e começa a fazer. Eu fiz alguns movimentos desses no jiu-jitsu durante a minha carreira. Então, eu comecei a enxergar a aliança como uma coisa que pudesse ser maior, mas aí eu tive vários setbacks aí nessa jornada, né, até onde a gente está hoje. Né? Natural, né? Então, isso é uma das coisas que até eu ia te falar, perguntar para você também, Fábio. Legal esse surgimento da aliança, né? Pela aliança dos professores, né? E em Exatamente. relação a você ter essa visão, que você teve essa visão, você começou com a vontade, mas também com um pouco de visão lá com os seus 15 anos, meu irmão, porque você já respondeu de bate-pronto pro teu pai, cara. Então isso aí não teve nem o que. Então aí você veio galgando, cara, a aliança foi formada, foi construída, você conquistou os títulos ali, os primeiros no final dos anos 90. Tá? Aí aconteceram situações que às vezes são normais do mundo da luta, sai um daqui, entra outro ali, vai saindo, a gente vai adquirindo experiência, você vai transformando cada vez mais com esses conceitos e essas lições que você tira assim. E chega a um ponto que você, a aliança teve uma separação no ano de 2002, você conseguiu reconstruir essa aliança de uma maneira profissional. Qual foi a grande lição que você teve para reconstruir? Qual foi o grande caminho que você achou para reconstruir a aliança e transformar na aliança o que ela é hoje? Porque foi nesse momento que te deu um estalo, que você falou, eu preciso fazer algo diferente, eu tive uma grande lição aqui, eu tenho que arrumar aqui agora. Cara, assim, eu acho que a gente vai tendo lições durante o Sim, processo, durante a tua vida, em diversos momentos, né? O racha da Aliança, claro, foi um momento muito duro, sim, né, sim, da caminhada. sim. Eu sempre falo isso, assim, Aham, foi realmente como se arrancassem um braço meu, imagina. mas eu falei, cara, tá bom, isso já aconteceu, o que eu posso fazer disso, Sim. né? Não adianta ficar me lamentando por uma coisa que já está feita. E aí a gente começou a construir de novo. Coincidentemente ou não, foi até um pouco antes do racha, eu tive talvez o principal insight do que fez a gente chegar onde a gente está hoje, né? Que não tem relação com racha, tem relação com a Uhum. metodologia, tem relação com o desenvolvimento de um método de ensino Perfeito, que entrega um jiu-jitsu melhor para todo mundo, perfeito. né? Que faz com que as nossas academias tenham acesso a como dar aula para o iniciante, como dar aula, como separar esse cara, como entregar para o aluno um jiu-jitsu que ele está indo buscar. Porque na década de 90, o que aconteceu foi, a gente estava falando do crescimento gradativo das competições, mas ele tem um boom na década de 90, onde tudo que importava era se você era campeão ou não. Então, todas as academias de jiu-jitsu, e o Elcio é um exemplo disso, porque ele tinha uma equipe em Santos muito Uhum. forte, mas assim, tenta olhar de fora aquela equipe naquela época e ver como era dura a vida de um cara que queria simplesmente aprender Sim, jiu-jitsu. sim. Né? As academias elas eram pouquíssimo Sim, amigáveis, né? sim, sim. Porque elas eram muito voltadas para a Sim. competição. Então, eu acho que o principal insight que eu tive foi o de começar a transformar aquela realidade e fazer o ambiente das nossas academias passar a ser um ambiente muito mais friendly, Uhum. muito mais Agregador, né? aberto, agregador a quem quer que fosse. Perfeito. Porque essa era a filosofia do jiu-jitsu lá Uhum. atrás. Quer dizer, quando a gente vai na história e vai até a primeira Academia Gracie, no Rio de Sim. Janeiro, o que acontecia ali era um jiu-jitsu para todos, era um jiu-jitsu para as pessoas mais fracas, mais Isso. franzinas, pouco atléticas. Né? Isso foi sendo transformado
e tem uma hora que ele bifurca para o jiu-jitsu competitivo. E essa outra parte vai sendo esquecida, ninguém está regando mais esse... E o resultado disso era o encolhimento das academias, consequentemente, o encolhimento dos negócios. Então, esse foi o meu insight. Falei, cara, eu preciso trazer uma metodologia para que isso seja replicado. Reaver, né, com isso. Né? Logo depois dessa constatação, a gente tem o racha. E aí, então esse insight aquele negócio. Começou, foi bem logo antes dessa situação. Foi antes. Esse insight foi em 2000. Eu estava numa viagem na Alemanha. Isso aí você me contou essa história. Eu já te contei essa história. Então, assim, quando eu volto, eu pego a turma, que é a turma que saiu depois do racha, que estavam juntos, que eram os meus faixas pretas, e começo a treinar eles dentro do método, que estava muito difícil, porque eles não tinham sido criados daquela forma. Eu falei, puta, cara, eu vou ter dificuldade. Mas vamos ali, acho que esse é o caminho. Não deu muito tempo, porque a gente teve o racha logo depois. O racha começa em 2001, ele se concretiza em 2002, mas ele começa em 2001. E aí, quando o racha acontece, a academia fica vazia, foi também uma oportunidade de falar, cara, agora a gente vai começar de novo. E se eu vou começar de novo, eu vou começar do jeito que eu acho que é o correto. Posso te interromper só um minutinho? Ainda bem que os caras racharam, meu irmão. Porque se tu coloca esse método com esse monte de cara que saiu, aí só ia ter aliança no mundo, pô. Não, mas assim, a gente nem sabe se eu conseguiria implementar. Até porque os caras já são com manias antigas, né? Então, a dificuldade... Eu me lembro muito bem quando eu voltei com essa ideia, que eu escrevi o método, eu fui... Fiz um curso de professores, o primeiro curso de professores que a gente fez. E, cara, estavam todos os nossos campeões da época. Foi um desastre. Eu olhei e falei, nossa, esses caras não sabem jiu-jitsu. O que eu fiz até agora que eu não ensinei jiu-jitsu para esses caras? E, assim, a nossa maneira estava errada. Né? Então, quando a academia ficou vazia, sem esses talentos, foi uma oportunidade. Então, tem uns componentes de sorte, Cavaca, que acontecem na nossa vida e que a gente só vai entender que são sorte depois, né? O fato de eu ter caído no jacaré também. Sorte, não é sorte, Fábio. Tudo tem o... Cara, eu penso que tudo que acontece está escrito. Não, então, cara, assim, tem vários entendimentos disso, né? Eu acho que a sorte é um componente. Você pode fazer tudo certo na sua vida e não conseguir. Né? É claro que se você não fizer tudo certo, a sua chance diminui muito. Né? Mas fazer tudo certo também não é garantia. Sim. Né? Quantas pessoas você conhece que fazem tudo certo e, cara, o sol não brilhou, entendeu? Aquele dia você escorregou, deu errado e não ganhou o Campeonato Mundial. Entendeu? Então, assim, essas coisas acontecem. Então, existem momentos que quando a gente coloca, olhando em perspectiva para trás, né, assim, que é a única forma de você conseguir realmente analisar fato é olhar o que já aconteceu, porque para frente você não sabe o que vai acontecer. Né? Então, o racha da Aliança trouxe uma oportunidade da gente organizar a escola. Né? Quando a gente fica nesse momento, 2002 teve o racha efetivo. 2003 não tinha ninguém na academia, era o Marcelinho sozinho. O Tarso era juvenil, né? O Tarso era faixa roxa. Né? Tarso, Lúcio, tinha de molecada chegando ali, mas de ponta só tinha o Marcelinho. Então a gente ficou 2003, 2004, 2005, 2006 nessa realidade. Só que a academia começou a crescer, porque a gente começou a fazer um trabalho realmente com fundamento e entregando um jiu-jitsu de muito mais qualidade para todo mundo. Perfeito. Né? Quando o Cobrinha chega em 2007, a academia estava arrumada. Quer dizer, ele chegou numa engrenagem funcionando, que foi muito fácil inserir ele ali dentro. Né? Perfeito. E ele olhou e falou, nossa, nunca aprendi isso. E aí ele começou a ver também que aquele sistema tinha muito a agregar para ele. Né? E aí logo na sequência veio o Serginho, e aí a academia começa a ganhar corpo. Tem até uma coisa legal de falar, que outro dia eu estava vendo as pessoas acusando a Atos, acusando o Galvão de contratação, que os caras estão contratando, por isso que os caras ganham. E eu fui o primeiro a sair em defesa dele, porque eu falei, cara, isso não existe. O que existe é que quando você começa a fazer um bom trabalho,
e você começa a produzir gente boa ali, a garotada quer treinar com quem ganha, entendeu? Então é o ditado que o rio só corre para o mar. Então eu comecei a receber um monte de gente que acabou ficando na academia e mais um monte que não ficou, que foi até lá e eu falei, cara, não tem sentido, não cabe você aqui. Pensa bem se é isso que você quer mesmo. E muitas pessoas não se adequaram, né? E não ficaram lá, né? Mas a turma que ficou entrou num sistema que já estava muito arrumado. Sim. Né? E aí, o que eu... Voltar e responder a tua pergunta de forma mais prática, o que eu aprendi para que não acontecessem outros rachas Sim. depois? Que a principal função da Aliança como equipe era criar oportunidades. Perfeito. Não era simplesmente fazer o cara ser campeão. Sim. Porque isso aí ia acontecer naturalmente, sempre aconteceu. Ia rachar na frente de novo, se fosse só isso. Como é que a gente poderia fazer para fazer com que a Aliança fosse o melhor caminho para o cara chegar no sonho dele? Né? Então a gente começou ali a abrir, eu com a maior dor no coração permiti que o Marcelinho fosse para os Estados Unidos, depois permiti que o Cobrinha fosse, depois foi o Lucas, depois foi o... Aí, assim, começou, foi o Bernardo, foi Léo, foi Tomazinho, foi Batista, foi todo mundo, entendeu? Porque a gente começou a entender que esse era a única forma de fazer a coisa evoluir, né? E aí, cara, a hora que eu senti que, cara, beleza, vai ser esse caminho, a gente vai criar essa esteira, vamos tirar todo mundo daqui, até a hora que eu vou precisar de alguém. Esse alguém eu vou ter que prender aqui, foi o Michael. E aí, de novo, a gente fala do timing, do momento, da sorte, entendeu? Podia ser qualquer um desses, sim. Entendeu? Todos eles têm grandes qualidades. O Michael foi o timing perfeito, entendeu? Que legal, cara, que legal. Em relação, Fábio, eu posso dizer que, vamos lá, essa história toda, encaixando essa pergunta, essa tua resposta, que é a última que a gente teve agora, você tinha um time absurdo de campeões quando rachou, né? Tinham vários campeões lá, Tererê, Leozinho e companhia, até Demian, essa galera e tal. Legal. Ótimo. Só que era esse sistema que não tinha essa gestão ainda de experiência como você tem, a cabeça que você teve lá quando voltou. E quando começou, aí você teve esse tempo, essa galera de competição, que eram as estrelas, saíram e tal. E aí, só que você, como você falou, teve a oportunidade de colocar um sistema que você sabia que era o caminho, você botou, chegaram novos craques que você potencializou o jiu-jitsu dessas pessoas e ainda alimentou o sonho deles de viver do jiu-jitsu como você vivia, né? E aí você acabou potencializando muito, enquadrou todo mundo, criou um mecanismo. E isso aí eu comecei, isso eu já vivia, já entendia o jiu-jitsu, já via como que era tudo, isso eu presenciei. E eu te faço uma pergunta, é correto eu falar assim, eu vendo de fora, que você juntou na época, assim, depois que chegou essa galera da geração do Cobrinha, Marcelinho, Luca, Serginho... você conseguiu fazer um time, eu vejo assim, maior a nível competitivo de campeões, só que enquadrados, todos encaixados no sistema, no mecanismo ali da nova aliança, do profissional aliança, né? É correto eu ver isso dessa maneira ou não posso falar que não? Antigamente tinha um time semelhante, competições, porque eu vejo que o time teve muito mais sucesso em relação a conquistas, em relação à parte administrativa. Dá para dar uma comparada ou não tem sentido isso? Eu acho que essa geração que a gente teve ali, 2008, 2009, 2010, foi o melhor time de jiu-jitsu que alguém já montou. Perfeito. Então é isso aí. Então eu não acho que esse time é comparado a ninguém. Perfeito. Eu acho que a gente tinha, Malfacine, Cobrinha, Michael e Lucas, Marcelinho e Serginho. Perfeito. Cara, isso Bernardo que eu vejo de fora, exatamente, Batista. É isso que eu vejo de fora para mim eu vejo assim. Agora não sei, você respondendo era outra coisa. Mas o que eu posso te dizer, cara, assim, que, de novo, né? O timing que esses caras chegaram era um timing também perfeito pelo crescimento que o jiu-jitsu estava tendo. Então, imagina que nesse tempo que a gente ficou praticamente sem equipe, cara, talvez foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. E eu viajava o mundo inteiro, dava seminário e abria porta para tudo que é lado, e a gente foi montando as nossas filiais. Quando esses caras chegaram, a gente já tinha uma rede.
que me permitia falar para ele, pro Bernardo, falar, Bernardo, você vai passar 2 meses antes de seminário na Europa. Michael, você vai também 2 meses aqui. Ô, Cobrinha, você vai para lá. Marcelinho. A gente tinha como escoar esses caras e fazer eles ganharem dinheiro. Para que eles pudessem se manter em São Paulo. Que era uma realidade que no tempo do Tererê, do Teres, do Demian, não existia. Né? Sim. Então, é difícil você fazer uma comparação. Talvez se a gente tivesse esse tipo de oportunidade naquela época, cara, a gente jamais teria discutido por causa de medo de migalha que o Luizinho estava oferecendo no campeonato. Né? Então, acho que tudo no seu tempo, a gente consegue um pouco justificar, né? Não sei se justificar a saída, porque aí tem outras coisas que envolvem, e nem é esse o objetivo. Não. Foi só a pergunta em relação aos... Faz todo sentido, você acabou de esclarecer tudo. Em relação, eu digo, ao nível de campeões, assim, logicamente, você conseguiu trazer mais campeões porque você também tinha um sistema que dava suporte para esses campeões. Né? E cada vez a gente conseguia escoar os caras, fazer todo mundo ter Ficar sucesso, feliz ali, todo mundo tá trabalhar. satisfeito. E, principalmente, todo mundo vislumbrar um plano de carreira. Né? Que eu acho que esse é o grande diferencial hoje, que continua sendo, é uma coisa que a gente continua mantendo, porque hoje a gente vai abrindo... Quanto mais, a Aliança hoje tem 335 filiais no mundo. Cara, são 335 novas portas. Né? Hoje um filiado nosso nos Estados Unidos, por exemplo, que começou com a gente lá atrás, já tem, sei lá, 10, 15 anos de equipe, esse cara está chegando aí nos seus 50 anos de idade. Esse cara já não está mais com aquela gasolina, ele precisa de sangue novo. Pô, quem que é esse sangue novo? É o garoto que está aqui, pô. É o garoto que a gente está criando dentro do nosso método, dentro enxergando o jiu-jitsu da maneira que a gente enxerga, tendo o profissionalismo que a gente tem, para, de repente, assumir o lugar desse cara que está precisando sair um pouco, entendeu? E olhar o business. Então, esse é o segredo de você conseguir controlar tantos campeões mundiais debaixo do mesmo teto, desse período aí que você... Sim, perfeito. Com certeza. Perfeito. Pô, isso aí eram as perguntas, a gente já acabou respondendo bastante coisa que eu tinha colocado aqui. Vamos voltar um pouquinho para trás, Fábio, em relação também MMA, cara. Você chegou a lutar no UFC, né? Você chegou... Naquela época, eu vi uma entrevista sua com os meninos lá, com os irmãos Almeida, né? Na semana passada ou retrasada, que tava também o André Galvão, né? Tava a Bia Basílio... Não, Bia Basílio não, tava o Godoy. Tava o Godoy, eu, Galvão e Godoy. Depois as meninas foram no dia seguinte. Então, eu estava ouvindo nesse momento, assim, vocês falando, e naquela época realmente era o prazer de se testar, e todo lutador de jiu-jitsu tinha que ter a experiência, sentir na pele o que era fazer uma luta de MMA? Cara, não todos, porque nem todo mundo pôde ter essa oportunidade, né? Eu estava num momento, como eu estava te comentando, quando a luta livre invadiu a Copa Nastra, eu estava aquecendo para lutar a final do absoluto com a Mauri. E aí os caras invadiram o campeonato parou, não sei o quê, uma confusão. Todo mundo foi para uma salinha para organizar. Foi o Cássio, foi o Marcelo, foi o Murilo. E a Mauri ficamos, que a gente estava aquecendo para entrar para disputar a final. Quando acabou a reunião, que os caras foram embora, o Marcelo veio para mim e falou, então, te botei na lista, você vai lutar. Eu falei, tá bom. E eu não sabia nem o que estava acontecendo. O Cássio tinha tomado a frente, tinha organizado, e falou, cara, eu vou treinar a equipe do jiu-jitsu. O Cássio não treinava ninguém há muito tempo. Né? Até os alunos dele que viveram essa época com a gente lá, fala, cara, o Cássio nunca fez isso aqui, ou pelo menos tem muitos anos que ele não faz isso. Ele estava no tatame todo dia, durante 6 meses, puxando o treino da gente. Assim, incrível. Foi uma experiência muito legal. Então, assim, eu tive essa oportunidade e eu cresci escutando a história das pessoas que lutavam Vale Tudo, né? E a importância que elas tinham para o jiu-jitsu como um todo. Então, eu me senti extremamente honrado de poder fazer parte daquele grupo e ter sido selecionado pelo Cássio para efetivamente lutar, a luta de fundo da noite. Para mim foi um momento, de muita... assim, foi uma homenagem para mim aquilo, né? Então, mas nem todo mundo teve essa oportunidade. Depois que eu fui lutar o UFC, também era de novo o jiu-jitsu
ainda chegando nos Estados Unidos, né, cara? Ainda tinha um pouco da coisa do jiu-jitsu contra as outras lutas. E aí eu luto com o Marquer aqui no Brasil, naquele evento de 3 lutas, eu faço a final com o Sim, Marquer. sim. E depois daquilo, quando começa o negócio, o Pride começa a acontecer como evento, e a minha geração praticamente inteira vai para o Pride. Tá. E eu tive que decidir se eu queria ficar no Vale Tudo, que nem MMA não era na época, né, o MMA estava prestes a surgir ali, mas não tinha acontecido ainda, ou se eu ficava no Jiu-Jitsu. E eu decidi que eu falei, cara, não quero ficar fazendo MMA, porque eu acho que essa minha carreira vai até um certo ponto. Eu imaginava que eu pudesse lutar até 30 e pouco, 35. Hoje você vê que os lutadores estão acima de 40 já, mas eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Perfeito. E eu, cara, tinha ainda o meu sonho de construir a história da Aliança no Jiu-Jitsu. Eu achava que esse caminho era mais longevo, para dizer o mínimo. E eu apostei no Jiu-Jitsu e não segui para o MMA, para o Vale Tudo. Mas foi uma experiência... Eu lutei, todas as vezes que eu lutei, eu nunca lutei pelo dinheiro, porque o dinheiro era muito pequeno. Tinha dinheiro, mas não era nada significativo. Eu lutava porque eu me sentia um representante do jiu-jitsu realmente. Isso me honrava muito. Pô, e obrigado por você ter feito essa escolha aí de seguir no jiu-jitsu. Eu agradeço também todo dia. Me ajuda bastante. Fábio, em relação, vamos lá, tá acabando também o tempo, a gente tem 8 minutos, daqui a pouco trava a live aí. E depois a gente faz mais, hein, se tu permitir. Tá bom. Fábio Gurgel, família, cara. Eu vejo que você é um cara muito forte, um cara psicologicamente muito forte, você é um cara que está sempre sereno em todos os momentos. Eu tive várias oportunidades de estar presente em eventos com você, como atleta, como treinador. Hoje a gente conversa bem mais, como líderes assim e tal. E, cara, como é que é o Fábio Gurgel família, cara? Sua família, sua base? O que você pode falar sobre isso? Cara, eu tive pais que eu não tenho mais, né? Meu pai faleceu há uns 3 anos atrás, minha mãe faleceu no início do ano. Mas eu tive pais que sempre me apoiaram muito, né? Desde essa decisão que eu contei para vocês com 15 anos de idade. Eu sempre tive um total apoio em casa. Nós somos 4 irmãos, né? Então, meu irmão mais velho, 3 anos e pouco, a minha irmã no meio e eu, muito próximos. Depois, meus pais adotaram o meu quarto irmão, que já tem uma distância de 20 anos para mim, quer dizer, não tive muito contato, não vivi junto. Mas a nossa família sempre foi muito junta e sempre com o exemplo do esporte e sempre com o exemplo do correto, né, cara? Acho que meu pai foi um grande exemplo de como você deve agir, independente dos seus interesses, né? E eu tenho isso como base para a minha vida, né? Agir corretamente sempre, trabalhar duro, agir corretamente. Muitos anos depois, mas precisamente alguns anos atrás, eu comecei a intensificar muito mais a minha leitura e comecei a ler sobre estoicismo e sobre essa filosofia que se encaixa perfeitamente no que eu sempre acreditei, de como encarar a vida, de como lidar com os problemas, né? Aquela história de você fazer o que está dentro da sua possibilidade, do seu controle, e não se preocupar tanto com o que não está no seu controle, né? A gente está vivendo um momento agora que é bem isso, né? Você não tem controle, né? Você vai fazer o quê? A epidemia está aí, você tem que fazer o que está dentro da sua capacidade, né? Então, eu sempre me dediquei muito entendendo que eu teria o retorno de acordo com as coisas que eu faria. O que você colhe, o que você planta é fato, né? Então, assim, o meu exemplo familiar foi muito, muito forte, né? Então, eu não dependo de absolutamente nada no sentido esotérico da coisa, ou religioso. Eu acredito muito no que é certo e é essa virtude que me guia, né? Então, dentro dos meus conceitos éticos e morais, eu faço o que é certo sempre. Pô, que legal, Fábio. E quando eu não faço, quando eu faço alguma coisa que não é certa, e obviamente eu já cometi erros na minha vida, isso não me impede de fazer o certo no passo seguinte.
né? Porque às vezes você erra e você quer ficar consertando o teu erro e vai pro... Não, meu, tá errado essa... Se eu peguei a bifurcação errada, eu vou voltar e vou pegar a certa de novo. Entendeu? É isso que me move, é isso que eu faço todos os dias da minha vida. Que legal, Fábio, que legal. Muito obrigado, cara. E para a gente se despedir aí do pessoal, o que você, além desse monte de lições de ensinamentos que você acabou de agregar a todos nós, cara, o que esse momento de dificuldade, a gente tem 5 minutos, o que você passa de recado para a gente enfrentar esse momento? O que o Fábio Gurgel, pessoa, o que o Fábio Gurgel, empresário, líder de equipe, aconselha essa comunidade do jiu-jitsu aí a fazer nesse momento de dificuldade do mundo que nós estamos vivendo aí, nesse coronavírus? Cara, assim, eu acho que, é claro que a gente nunca viveu, né? Ninguém tem essa experiência, porque a nossa geração nunca viveu nada parecido com isso. Mas se a gente estudar um pouquinho, for um pouquinho atrás, cara, imagina quem estava na Segunda Guerra Mundial, quem viveu, né, os horrores da guerra, tem tanta coisa ruim para trás, a gente vive o melhor momento que a humanidade já viveu. Né? A gente vive o melhor momento que o jiu-jitsu já viveu. Então, a gente tem que olhar esse problema. De fato, é um problema, a gente tem que estar antenado ao que está acontecendo, mas, principalmente, a gente tem que tentar sair dessa confusão, dessa pandemia um pouco melhor do que a gente entrou. Perfeito. Né? Melhores seres humanos, se você puder melhorar a tua alimentação, agora é uma hora ótima, se você puder melhorar teu condicionamento físico. Agora você tem tempo para fazer tudo, para ler mais, para estudar mais. Né? Só para dar um exemplo, hoje é domingo. Né? Eu acordei de manhã, fiz 1h30 de leitura, depois eu peguei meu remo aqui, que eu tenho um remo em casa, fiz mais 1 hora de remo, assistindo uma aula de uma masterclass que eu tô acompanhando do CEO da Starbucks, que é muito legal, por sinal, o Howard Schultz. Depois eu voltei, fiz o meu almoço, fiz um churrasquinho aqui em casa, coisa e tal, fiz o meu café, estou aqui fazendo uma live com vocês. Meu dia é super produtivo, tem hora sobrando ainda. Né? Vou acabar às 5 horas da tarde aqui, dá vontade de fazer mais coisas. Né? Então, assim, imagina que você vai ter isso por muitos dias, né? Porque a gente vai ficar aqui mais uma temporada. E em cima disso, a gente olhar, cara, para as oportunidades que vão aparecer. Porque sempre tem. Você está num momento agora de introspecção, de pensar um pouco, de refletir, de tentar achar o caminho certo, né? De repente você estava fazendo uma coisa mais ou menos torta, que de repente é hora de você aprumar. Dá um passinho atrás, cara, para apontar o norte, não faz mal a ninguém. Né? Então, acho que esse é o momento. Cara, dá um passo atrás, se organiza, se melhora, se prepara mais, fica atento às oportunidades que vão aparecer. E acho que a gente vive um momento aí importante de empatia, né? De cuidar dos outros, de olhar pelos outros. E a nossa comunidade está fazendo isso muito bem. Eu estou muito feliz de ver a grande maioria do jiu-jitsu trabalhando em prol do todo, cara. Isso me deixa muito orgulhoso. Pô, Fábio, que legal, sensacional. Eu só tenho a agradecer em meu nome, principalmente, que eu sou fã do teu trabalho, admiro demais, cara. E sei que você falou da sua rotina. Cara, isso aí que me motivou também a programar minha rotina também. Eu entro lá, cara, e eu vejo os teus stories, porque você coloca com certeza para estimular as pessoas a seguirem um caminho correto. Óbvio. Entendeu? E pode ter certeza que eu sou uma dessas pessoas. Então, eu só tenho a agradecer pelo que você faz pelo jiu-jitsu e muito pelo que você vai fazer ainda. Entendeu? Porque você está arrastando muita gente aí para o caminho correto. Estamos só começando, estamos só começando. E, cara, obrigado por Valeu, Cavaca. Obrigado aí, obrigado por todo mundo que estava assistindo aí. Obrigado, Fabio. Valeu. Com Deus. Tchau, tchau. Bom, pessoal, tivemos o prazer aí de ter o Fábio, a live vai cair já já. Obrigado pela participação. Já, às 21 horas, Juninho, cara de sapato na área, hein? Obrigado a todos vocês, Tiagão, Marcelo, eu vi tudo que vocês estavam escrevendo, a galera que está sempre aí acompanhando, o Johnny lá de San Diego, Luizinho, meu pai, Marivan, toda a galera aí, Jorge, tá? A galera toda que está nas lives o tempo inteiro. Sigam lá sigam lá o YouTube, meu canal, Rodrigo Cavaco, as lives vão estar lá, pessoal. Preciso colocar 1000 seguidores lá no canal. Por favor, como colocar, vamos acelerar, Rodrigo Cavaco, o canal, que as lives vão ficar lá. Estou colocando aos pouquinhos lá, que eu estou tendo que editar, mas vai ter tudo já, tá bom? Ciborgão na área também, meu irmão. Mó galera que entrou aí que eu não vi. Brunão,
olha o Brunão, o Rodrigo lá de Portugal, galera.